Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, feliz sábado! Seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que você pode estar conosco mais uma vez. Já te convido a reunir a família, juntar todo mundo perto da tela aí que você estiver usando, para nós podermos juntos adorar a Deus nesse dia que sempre é especial. Como de costume, quero lembrar você de acompanhar nossas redes sociais ao longo da semana e principalmente de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que seja possível aí. Encaminha para todo mundo. Se for no Facebook, só apertar na setinha. Se for no YouTube, você pode copiar o link, enviar para os seus amigos. Quanto mais gente souber, melhor, porque é mais gente ouvindo da palavra de Deus. Quero convidar você também a se juntar a nós na campanha que a gente tem feito de ajudar as pessoas em necessidade maior durante esse período de crise. Já há algumas semanas, nós temos te convidado aí a doar alimentos através de cestas básicas ou mesmo o valor em dinheiro para que a gente possa reverter em doações, mas desde a semana passada estamos te convidando também a se unir a nós numa campanha de inverno, onde estamos recolhendo cobertores para doar para pessoas em situação de rua e também para as famílias atendidas pela ADRA Brasil, a ADRA Espírito Santo. Então, não deixe de participar com a gente nessa campanha. Aqui na tela está aparecendo um número de telefone, onde você pode falar da sua doação, do como você gostaria de ajudar. E sobre a campanha de inverno, você tem mais detalhes na nossa rede social, tem um banner, o cartaz ali, com toda a explicaçãozinha de para onde vai esse recurso, como você pode doar, para onde você pode enviar o cobertor que você estiver doando, mas se une a gente nessa campanha. Quanto mais pessoas ajudarem, mais pessoas serão ajudadas. Mas quero convidar você também agora, então, a adorar a Deus através do louvor. Quero dar o feliz sábado pro pessoal que está nos bastidores hoje, Vitor, Charles e Emily, sejam muito bem-vindos, e também o pessoal que vai estar cantando com a gente. Então já dou um feliz sábado para o Ralph, Aninha e Felipe, mais uma vez conduzindo o nosso louvor. Vamos juntos cantar e adorar o Criador. Amém, bom sábado para você. Que bom estarmos juntos e uma vez mais adorarmos ao Senhor. Eu creio que todo lugar que Jesus está é um lugar especial. É um lugar onde Ele está disposto a fazer uma revolução, uma transformação na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Vamos cantar isso. Então, fique aí junto da sua família e vamos erguer a nossa voz ao Senhor em canção e em gratidão a Ele e a tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nesse altar de adoração estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo pra dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir
ti, a essência que vem de ti. Convite o Senhor nessa hora. Vem, transborda esse lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. E nos colocamos em tuas mãos, Senhor, uma vez mais, para sermos transformados pelo poder que há na tua palavra. Cante. Toma toda a imperfeição, transforma um vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Então peça a Ele mais uma vez, cante. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda esse lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Esse é o momento que nós temos separado para a nossa adoração a Deus, para lembrarmos de que tudo que nós temos vem dele. Durante um período de crise, como é bom a gente saber que nós temos um Deus que pode nos sustentar, não importa o que aconteça. Você é convidado agora a participar conosco da doação dos dízimos e ofertas. Aqui na tela vai aparecer um código que você pode apontar o celular com a câmera e ele vai te levar para um link com todos os detalhes
sobre a doação, sobre o ato de ofertar, mas aqui também tem as informações bancárias para você poder fazer sua doação de dízimos e ofertas. Não deixe que esse período de quarentena impeça você de adorar o seu Criador e mantenedor. Vamos juntos adorar a Ele. Fazer do nosso lar e da nossa casa um lugar de adoração, porque é justamente isso que significa sermos igreja, principalmente nesse dia, nesse tempo que se chama hoje. Fazermos de nós mesmos, da nossa casa, um lugar para receber o Espírito Santo de Deus. Nessa canção nós teremos uma vez mais essa oportunidade de erguermos a nossa voz a Ele e cantarmos com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa alma. Então cante, exalte o nome do Senhor. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, cante. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, peça a Ele que habite em você, na tua casa. habita em mim. Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Deus de Israel, Cristo. Reconheça o nome dele nesse lugar, nessa hora. Diga: habita em mim, Espírito luz. Amém. Como é bom sabermos que um Deus tão cheio de glória, de graça e poder tem e fez para nós grandes e preciosas promessas. Eu e você temos promessas de Deus. E a promessa não está unicamente restrita a um grupo especial de pessoas, mas senão a todos aqueles que buscam servi-lo de modo integral, de forma honesta. Eu creio nas promessas de Deus. Elas não têm prazo de vencimento.
elas estão e são totalmente atuais. Por isso nós vamos cantar dessas promessas com a certeza de que esse mesmo Deus que nos prometeu há tanto tempo atrás ainda é fiel para cumprir tudo aquilo e cada palavra, porque Ele tem a última palavra sobre as nossas vidas. Cante isso. Vamos exaltar ao nome do Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga, és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Eu creio nisso, Pai. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
ti tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Cada palavra do Senhor sobre a tua vida vai se cumprir. Creia nisso. Uma palavra que não volta atrás, porque Ele é fiel. Amém. Esse é o momento da oração. Quero repetir para você a pergunta que fazemos todo sábado. O que você precisa deixar nas mãos de Deus exatamente no dia de hoje? O que você precisa tirar do seu coração para você voltar a ter paz e se certificar de que Deus está no controle? Nós vamos orar e eu queria te convidar hoje como um motivo especial de oração do dia, nós orarmos pelas famílias. Porque nesse momento existem famílias que estão preocupadas, é verdade, mas especificamente eu gostaria de orar pelo contexto do casamento nas famílias. O período de quarentena tem sido um desafio para alguns, realçando alguns problemas, trazendo novos desafios para outras pessoas, é uma adaptação que a gente não está acostumado. Então eu quero te convidar a dirigir nossa oração de maneira especial hoje para esse tema. Você ora comigo? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos ouve, o Senhor se interessa por nós, o Senhor se preocupa conosco. E obrigado porque mais uma vez nós temos a oportunidade de, mesmo à distância, mesmo estando cada um num lugar diferente, nós podemos em uma só voz agora te buscar e termos a certeza de que o Senhor está presente com todos nós nesse mesmo momento. Eu quero te pedir uma bênção especial por cada família que acompanha esse culto de adoração. Talvez tenha alguém assistindo aí sozinho esse vídeo que achou por acaso na internet, em algum dia da semana. Abençoa a vida dele nesse momento, Senhor. Abençoa as famílias que estão reunidas na frente da televisão, talvez agora, acompanhando esse vídeo, que possam sentir a tua presença e ser abraçados por ti. Hoje eu quero colocar em tuas mãos de maneira especial o motivo dos casamentos, as famílias como um todo. Nesse período de quarentena, muita coisa tem sido adaptada. Nesse período de isolamento, nesse período de crise, muita coisa tem sido nova. E muitas famílias têm enfrentado o desafio desse período junto, o estresse aumenta, a preocupação faz com que tudo seja abalado. Então eu peço, por favor, que o Senhor dê uma bênção especial para cada casal acompanhando esse vídeo, para cada lar, cada família. Possam ter a tua proteção, a tua segurança, a tua bênção, a paz, a paciência e o amor que vem de ti. Abençoa a nossa vida hoje, nos dê a certeza da tua proteção. Em teu nome nós oramos. Amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Nós estamos hoje entrando no terceiro tema da série de estudos, que tem como título O Surpreendente Cristo. Nós temos já nos últimos sábados nos dedicado ao estudo dos 7 milagres de Jesus que estão registrados no Evangelho de João. E claro, de cada uma dessas histórias, nós temos tirado lições preciosas para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para introduzir a reflexão de hoje. Alguma vez você já teve a sensação de que Deus não ouviu, não atendeu, não estava, atento aos seus pedidos? Alguma vez você já teve a sensação de orar, falar, pedir, e parece que Deus não escuta porque Ele não faz aquilo que você está pedindo? Você já teve a oração de ter uma oração, ou a sensação, melhor dizendo, de ter uma oração não respondida? Você já passou por isso? Mas a história que nós vamos estudar hoje é de uma pessoa que teve o seu pedido ignorado por Cristo. Alguém que não teve o seu pedido atendido por Deus. Mas acima de tudo, a gente vai ver que essa pessoa ficou muito feliz por ter sido ignorada por Deus. Pois é. Nós vamos ler João capítulo 5, mas antes quero te convidar a orar pedindo a condução divina nesse momento. Senhor Jesus, mais uma vez nós vamos abrir a Tua Palavra, estudar a Tua vontade para a nossa vida, ou tentar ouvir a Tua voz. Eu peço que o Senhor fale conosco. Que através dessa história nós possamos entender o que o Senhor sonha para nós e entender que os Teus planos estão muito mais além. Fala conosco, por favor, nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. A Bíblia diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, verso 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o homem enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar em alguns versos, inclusive ler um pouquinho mais na continuação de nossa mensagem. Aqui nós temos uma história de Jesus viajando para Galiléia. Aliás, Jesus, melhor dizendo, saiu da Galiléia e foi até Jerusalém, possivelmente por conta de uma festividade que acontecia ali. Dependendo da versão da Bíblia que você estava lendo, a Bíblia vai mencionar ali a festa dos judeus. Os teólogos já tentaram encaixar todo tipo de festa aqui, né? Mas tradicionalmente se entende que essa era a Páscoa, uma das festividades que reunia todos os judeus num só local na sagrada ou na tão importante cidade de Jerusalém. Talvez essa seja inclusive a segunda Páscoa da vida de Cristo, registrada aqui no Evangelho de João. O ponto importante para a história é que Jesus ele chega à cidade de Jerusalém, lembrando que Jerusalém é uma cidade murada, através de uma entrada que era chamada de Porta das Ovelhas. Esse nome era dado porque era por ali que os judeus passavam com as suas ovelhas para levar até o templo para o sacrifício. Então assim ganhou esse nome. O ponto importante é que perto dessa entrada, ou junto a essa porta, havia um tanque, que era chamado Tanque de Betesda. Esse é o ponto onde acontece a história de hoje. Eu tive a oportunidade de estar nesse local há cerca de 2 anos. Ali a estrutura ainda é muito bem preservada, a gente consegue ter uma boa visualização de como era o contexto quando essa história ocorreu. Atualmente, ali em Jerusalém está situada a igreja de Santa Ana, e as ruínas, digamos assim, desse tanque de Betesda ficam
alguns metros abaixo, alguns níveis abaixo. O tanque era formado por 5 pavimentos, 5 cisternas, reservatórios bastante grandes, e eles eram interligados e possuíam uma espécie de escadaria, onde as pessoas poderiam então, através da escada, entrar na água ali para sua purificação, lavagem e tudo mais. O ponto interessante, ou o principal aqui dessa história, que dá um enredo todo, é que sobre esse tanque havia uma lenda que parece ter ganhado muita força ao longo dos anos e ter se consolidado no período em que essa história acontece. A lenda dizia, ou acreditava-se, que havia um anjo que de tempos em tempos passava por aquele tanque. Então, ao sobrevoar aquele tanque, ele tocava, talvez com a ponta das asas, ele tocava aquela água. Então a água se mexia. Nesse momento, havia uma janela de oportunidade para cura ou para realização de milagres. A lenda dizia que a primeira pessoa que conseguisse pular na água, casando exatamente com o momento que o anjo tocasse na mesma, essa primeira pessoa seria curada de qualquer doença que ela tivesse. Bom, só para não haver dúvidas aqui, é lógico que a Bíblia mencionar esse mito, essa lenda, não quer dizer que ela diz que é verdade isso, lógico. Na verdade, até alguns buscam explicar por que a água se movia, porque era um movimento, parecia um pouco mais forte do que o movimento natural da água. Então, existem especulações, talvez a água se movia pelo vento mesmo, é possível, mas uma possibilidade grande é que haviam fontes intermitentes em Jerusalém e talvez isso influenciava no nível da água, dando esse movimento que causava justamente esse mito. Outra especulação que existe é que é possível que a água de fato possuía algum tipo de propriedade medicinal, mas lógico que os milagres que aconteciam ali, ou que se dizia que aconteciam ali, não passavam de mitos, nada mais do que isso. Mas o ponto importante é que naquele tempo, para aquelas pessoas, esse mito era um fato dado. Essa lenda já estava consolidada naquele grupo social. Aliás, a gente percebe pela história que centenas ou até milhares de pessoas ficavam nos arredores do tanque. É isso que os estudiosos dizem para nós. Esperando que a água se movesse, porque de fato as pessoas criam naquela lenda. Toda semana a gente tem recomendado uma leitura, e eu quero manter essa tradição já aqui durante essa série. O livro Desejado de Todas as Nações, a recomendação dessa semana, é o capítulo 21, onde a autora ali, Ellen White, se dedica justamente a essa história e traz algumas reflexões bastante interessantes. Uma coisa interessante que ela menciona ali de maneira muito clara é que a tradição já estava tão forte, tão consolidada naquele período, que haviam pessoas que literalmente viviam em torno do tanque, esperando a chance de pular na água. Pessoas pobres, pessoas passando fome, pessoas ali desesperançosas, sem ninguém, sem família. Por isso, já havia uma espécie de ONGs, digamos assim, daquele tempo, que já se organizavam naquele local, se fixavam naquele local, para poder ajudar as pessoas em necessidade, doando cobertores, esteiras para dormirem e até mesmo comida para que não passassem fome. Aí você tem uma ideia de como a lenda já era tão forte, tão significativa para aquelas pessoas, para aquele povo. E você percebe como o personagem central da nossa história acabava tendo desvantagem. Porque, veja, se a água curava qualquer doença, você tinha ali pessoas desde com algum problema no dedo da mão, pessoas com alguma coluna trincada, digamos assim, de mau jeito, ou, como o personagem central da história, aleijados, coxos, que não podiam andar, logicamente. Então imagina a desvantagem que um coxo teria nessa briga pelo primeiro lugar para entrar na água. Aliás, o livro menciona para a gente, inclusive, que a cena ali era tão trágica e era tanta gente, o anseio, a gana era tão grande por pular na água, que quando havia um leve movimento, a movimentação era tão intensa que era muito comum que as pessoas fossem pisoteadas e morressem literalmente atropeladas pela multidão tentando chegar na água por causa da lenda. Ou seja, muitos buscavam sua última esperança na água, mas acabavam morrendo na beirada do tanque, pisoteadas pela multidão. E é exatamente essa cena que Jesus vê quando chega ao tanque de Betesda. Logicamente, não é difícil imaginar que o desejo de Jesus, ao chegar ali, era curar todo mundo. Com uma palavra, Jesus poderia dizer ou falar, pronunciar, e todos levantariam, todos seriam curados sem dúvida alguma. Cristo tinha o poder dos céus para isso. Mas você imagina qual seria a repercussão disso? Se Jesus
curasse a todos, certamente o escândalo seria muito grande, principalmente, como destaca o final do verso, porque aquele dia era sábado. E a gente não vai entrar muito a fundo nesse ponto, mas na compreensão dos religiosos daquele tempo, a cura no sábado era tido como um pecado, uma interpretação completamente equivocada de como a guarda do sábado deveria ser feita. Jesus sabia que o escândalo poderia ser tão grande que ele corria o risco de nem conseguir terminar o seu ministério que ele tinha a realizar aqui. Havia uma obra maior a ser feita. Então Jesus ele olha a cena e ele escolhe um caso, um homem. Talvez um dos piores, quem sabe, o pior de todos os casos. Havia ali um homem coxo. Ele tinha 38 anos, melhor dizendo, havia 38 anos que esse homem não andava. Provavelmente, cerca desses 38 anos, é o que nos parece, ele não só não andava, como estava ali naquele tanque, esperando a chance de chegar na água primeiro. 38 anos é muito tempo, né? É o tempo de uma vida. A Bíblia não fala a idade daquele homem, mas com 38 anos de problema ou de doença, de paralisia, talvez aquele homem tenha nascido sem os movimentos da perna. Ou o que mais parece ali pela descrição do texto é que já havia uma boa parte de sua vida que aquele homem não podia andar e esperava a possibilidade de viver além da de chegar na água primeiro. Jesus então chega para esse homem e cura ele, simples assim. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imagina a cena? Eu gosto de imaginar aquele homem, imagina, quase 40 anos sem andar, talvez ele nem lembrava mais o que era andar. Então talvez ele comece a sentir a perna formigando, o sangue correndo pelos pés de novo, e ele tenta firmar os pés, quando de repente ele levanta. Talvez bambeando, talvez tentando se equilibrar, deve ter sido impressionante a cena. Aquele homem ainda tentando digerir tudo o que estava acontecendo, ele faz o que o homem mandou, tomar o leito dele para andar. Então ele abaixa, pega seu leito, que nada mais é do que uma esteira e um cobertor, coloca debaixo do braço, e quando ele levanta, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo, Jesus havia desaparecido. Aquele homem foi curado e não sabia nem mesmo por quem, por quê, como. Você imagina ele desnorteado ali? Maravilhado, grato, feliz, porque enfim ele poderia voltar para casa andando. Que histórias nós podemos aprender dessa, ou que lições nós podemos aprender dessa história? De que maneira esse milagre ensina algo sobre Cristo para a nossa vida hoje? Eu queria destacar com você duas lições. E a primeira dessas lições é que a oferta de Jesus sempre é melhor do que o seu pedido. A oferta de Cristo sempre é melhor do que o seu pedido. Talvez essa seja a lição mais evidente dessa história, talvez simples, mas ainda assim impactante, porque nem sempre a gente leva em consideração a profundidade disso. Uma das características que nós sempre destacamos de Jesus, inclusive na semana passada nós mencionamos isso também, é a sabedoria que Cristo tinha. Cristo sabia o que falar, para quem falar, como falar, quando falar. Jesus era muito sábio, Jesus não jogava a palavra fora. Jesus saía de muita sinuca de bico, porque ele sabia usar bem as palavras. Mas aqui nessa história, nós vemos Jesus quase que contradizendo isso, pelo menos na primeira leitura é o que parece. Imagina a cena, Jesus chega num lugar onde todos buscavam a cura, através de um mito, através de uma lenda. Jesus chega num homem manco, coxo, aleijado, há 38 anos, tão desesperançoso, que estava apostando todas as suas fichas em um mito, e faz uma pergunta para ele. O verso 6 diz, você quer ser curado? Convenhamos, um homem que está ali há tanto tempo esperando, era nítido, era óbvio que ele queria ser curado. A impressão que dá, aliás, o simples fato dele estar ali é porque ele quer ser curado, né? A impressão que dá é que aquele homem vai virar para Jesus e falar assim, é claro que eu quero ser curado, você não está vendo que eu estou aqui? Eu não consigo andar, o que eu mais quero na minha vida é andar, eu quero ser curado. Por que Jesus faz uma pergunta tão boba quanto essa? Mas a resposta daquele homem nos mostra que a pergunta não era tão óbvia quanto parecia. Você percebeu qual foi a resposta do homem? Jesus perguntou, você quer ser curado? O que o homem respondeu no verso 7 foi, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque quando eu vou, alguém já desceu antes de mim. Você percebeu a diferença aqui?
Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele responde, eu não consigo chegar na água. O que é interessante é que essa resposta do homem mostra que, na verdade, o que ele realmente queria não era mais ser curado. O que ele queria era chegar na água primeiro. Isso aqui não faz tanto sentido. Para pensar em quão sério é isso. Porque isso mostra que aquele homem estava tão determinado que a única saída dele era chegar na água, que quando o Deus Criador do universo se coloca diante dele, tudo que ele pensa é que ele precisa de uma chance de entrar na água. Talvez fazendo uma metáfora, ou uma metáfora mais próxima das histórias que a gente conhece, se um gênio da lâmpada aparecesse para aquele homem, oferecendo para ele o que ele quisesse no mundo que o gênio ofereceria, aquele homem não pediria para andar. Aquele homem pediria para chegar na água primeiro. Jesus parece perceber e entender a falta de esperança daquele homem. Jesus parece entender a debilidade daquele homem. Você percebe que Jesus nem questionou aquele homem. Semana passada nós estudamos uma história onde Jesus corrigiu a pessoa porque tinha pouca fé. Corrigiu o homem porque ele ainda não cria de fato. Aqui não. Aqui Jesus parece relevar isso. Jesus não explica um mito, Jesus não corrige o homem. Jesus simplesmente dá a solução. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus deu àquele homem o que ele pediu? Deixa eu perguntar de outro jeito. Jesus respondeu a oração daquele homem, entregando o que aquele homem pediu para Cristo? Não. Na verdade, se você pensar bem, Jesus nunca atendeu o pedido daquele homem. Jesus não pegou aquele homem nos braços e levou até a água, que era isso que o homem queria. Na verdade, mais do que isso, Jesus ignorou o pedido daquele homem. Jesus nem se deu ao trabalho de dizer assim, ô meu amigo, mas esse seu pedido não faz sentido, olha, eu vou te oferecer algo muito melhor. Não. Jesus simplesmente ignorou a fala daquele homem, porque ele sabia que o que ele tinha para oferecer era muito maior do que aquele homem poderia imaginar. Alguma vez você já passou pela situação de pedir algo para Deus e ter a sensação que Deus não responde sua oração? Alguma vez você já passou pela sensação de pedir algo para Deus e se sentir ignorado por Ele? Pois bem, às vezes Cristo ignora o nosso pedido, porque o que Ele tem para oferecer é muito maior do que a gente pode imaginar. Não importa o que você pede para Deus hoje, o plano que Deus tem, a alternativa que Deus tem, o sonho que Deus tem é muito maior. Essa é a primeira lição dessa história. O plano de Deus é superior. Mas tem uma segunda lição. A segunda lição dessa história é que mais do que cura física, Cristo quer te oferecer hoje, justamente por ter um plano superior, a cura espiritual. A história não termina no verso 9. Eu quero ler contigo a conclusão dessa história, que está no verso 13 e 14. O mesmo capítulo 5 de João, verso 13 e 14, a Bíblia diz assim: Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que nós vemos aqui no relato é que depois do homem ser curado por Cristo, como nós falamos, ele perde Jesus de vista, então aparentemente ele fica meio desnorteado, meio perdido, sem saber para onde ir. No meio desse caminho, você pode ler nos versos 10 em diante, aquele homem cruza o caminho com alguns líderes religiosos. E os líderes, por incrível que pareça, não gostaram da cena que eles viram. Sim, eles perceberam, eles reconheceram que aquele homem era coxo e reconheceram que ele estava andando. Reconheceram que o milagre aconteceu. Mas na cabeça daqueles líderes religiosos tão cegos espiritualmente, eles apenas viram dois problemas. Primeiro, se aquele homem foi curado, significa que ele foi curado no sábado. E na lei deles isso não era possível. Segundo, aquele homem estava carregando a cama. E na lei judaica daquele tempo, não se podia carregar a cama no sábado. Por incrível que pareça, um coxo passou a andar depois de quase 40 anos. E tudo que aqueles líderes religiosos cegamente, espiritualmente viram,
é que aquele homem estava infringindo o sábado de duas formas que eles acreditavam que era infração do sábado. Eu confesso que eu me indigno toda vez que lembro dessa parte da história. Os líderes então questionam aquele homem. O que você está fazendo? Por que você está carregando a sua cama assim, em pleno sábado por aí? Aquele homem então, acuado, buscando se defender, no verso 11 ele diz: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. A reação dele é, olha, não é culpa minha. Tem duas formas de entender isso. Ou ele busca a autoridade do curandeiro, como quem diz, aquele homem que tem autoridade me disse que eu poderia carregar a cama. Ou então, numa outra interpretação, aquele homem realmente joga a culpa no curandeiro. Eu não sei quem é, mas é ele que mandou eu carregar, resolve o problema com ele. É curioso porque no relato bíblico a gente vê várias vezes quando o milagre acontece, as pessoas estão gratas a Cristo, querem amar Ele, ali agradecer a Ele profundamente, alguns até pedem para seguir Ele. Esse homem não. Esse homem joga a culpa em Jesus. Isso nos mostra que esse homem ainda tinha coisa para ser corrigida. Havia algo a ser feito ainda. A obra de Cristo nele ainda não estava completa. Porque mesmo depois de ter esse encontro com Jesus, ele estava mais preocupado em se safar de um problema com os líderes religiosos do que necessariamente viver Cristo. Acontece que aquele homem não sabia que era Jesus que o tinha curado. Ouça bem, aquele homem havia experimentado a Deus, mas ainda não havia conhecido Deus. Por isso ele não teve a chance de aceitar Deus. Ele experimentou o Messias, mas não conheceu o Messias. Então Cristo ainda não era o Messias na vida dele. Sabe o que isso significa? A obra de Cristo ainda não estava completa. O milagre que Cristo realizar ainda não estava 100% realizado. Jesus voltou a encontrar ele. Como nós lemos, Jesus pouco tempo depois cruza com ele no meio do templo. Logicamente não foi por acaso esse encontro. Jesus ainda queria falar com aquele homem. E dessa vez, olha o que Jesus diz no verso 14, nós lemos. Olha, você já está curado, mas falta alguma coisa. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus havia oferecido a cura física para aquele homem, mas sabe o que Jesus ainda pretendia para ele? A cura espiritual. A obra de Cristo só estaria completa no momento em que a cura espiritual fosse realizada. O que de pior poderia acontecer para aquele homem? Talvez perder o pouco da fé que ele ainda tinha. Talvez perder a salvação, por que não? Jesus ofereceu para aquele homem o que ele buscava há quase 40 anos. Mas o que Jesus sonhava para aquele homem era muito maior. Jesus queria a salvação daquele homem, não apenas um par de pernas. Jesus queria dar para ele a vida eterna. Isso me lembra muito uma outra história famosa da Bíblia, João capítulo 8, verso 11, quando Jesus encontra uma prostituta prestes a ser apedrejada. Jesus olha para os homens e diz, olha, quem não tiver o erro, que atire a primeira pedra. Você conhece a história? Ao por fim perdoar aquela mulher e salvar a vida dela, Jesus então olha para ela e diz, vá e não peques mais. A mesma frase que ele diz para esse homem, não peques mais. Jesus primeiro resolve o problema, salva a vida da mulher, Jesus cura o homem, mas isso não é tudo. Não peques mais. Cristo primeiro te salva do pecado, para depois te convidar a não viver mais em pecado. Essa é a obra de Cristo. Eu repito, Cristo primeiro te salva do pecado, para depois te convidar a não viver mais em pecado. Mais do que cura física, Deus tem um plano muito maior. Ele quer te oferecer a cura espiritual. Talvez o grande chamado que Deus faça para nós hoje, através dessa história, é que nós possamos parar de pedir errado. Sabe por que muitas vezes a gente tem a sensação de que os nossos pedidos são ignorados por Cristo? É porque Deus está lá de cima olhando e falando assim, puxa vida, eu podia te fazer andar e você está pedindo para entrar na água. Me perdoa, mas eu vou ignorar porque eu vou te dar algo muito maior. Tiago capítulo 4, verso 3 diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Hoje Deus te convida
a parar de perder tempo pedindo tanta coisa para Deus, para que você comece a simplesmente confiar que Deus sabe o que há de melhor para a sua vida. Minha mãe gosta muito de uma música, Robson Fonseca, quem canta essa música. E a letra dela fala justamente sobre como Deus sonha algo maior pra gente. Eu não vou cantar, fica tranquilo, mas deixa eu recitar algumas frases dessa música para você. A música diz assim: por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Você pede um sorriso, você pede um amigo, Deus te dá um irmão. Estouram as guerras, você pede abrigo, mas Deus dá paz a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá a vida eterna a você. E repete, por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus é maior. O que você está pedindo para Deus hoje? O que você está clamando para Deus hoje? Que tal esperar que Deus realize o sonho dele na sua vida? E parar de pedir tanto e começar a perguntar o que Ele quer para você? Ao invés de pedir dinheiro, estabilidade, sustento, saiba que Deus quer dar uma cidade com rua de ouro para você, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ao invés de ficar pedindo todo o tempo por saúde e livramento da epidemia, saiba que Deus quer te dar vida eterna, com uma árvore da vida que a gente vai poder comer constantemente. Ao invés de pedir um governo bom, justo, sem problemas, saiba que Deus quer governar sua vida. Ao invés de pedir, saiba, Deus sempre vai querer muito mais. O que você tem pedido para Deus hoje? O sonho de Deus é maior. Deixa eu orar com você. Santo Deus, nós somos pequenos, somos mortais, por isso nós somos limitados. A nossa imaginação é limitada e muitas vezes a gente acha que o Senhor é tão limitado quanto nós somos. Quantas vezes a gente passa a vida inteira pedindo ao Senhor coisas que cabem na nossa mente, enquanto a gente não percebe que o que o Senhor tem para nós é tão grandioso que não cabe na nossa mente, por isso que a gente não entende. Senhor, hoje eu quero te fazer um pedido diferente. O meu pedido hoje é que o Senhor ignore os nossos pedidos. O meu pedido hoje é que o Senhor passe por cima daquilo que nós estamos clamando. Porque nós sabemos que se o Senhor desprezar a nossa vontade para fazer a tua, será muito melhor. Muito melhor. Eu te peço que o Senhor nos dê fé para enxergar que mais do que resolver um problema numa crise de epidemia, o Senhor quer nos dar a vida eterna, a salvação. Mais do que resolver o problema do ano de 2020, o Senhor quer nos dar a vida eterna. O Senhor quer nos dar o céu. O Senhor quer nos dar a vida ao teu lado. Senhor, eu repito, se a gente está pedindo mal, ignora o nosso pedido. Se a gente está pedindo para entrar na água enquanto o Senhor quer fazer a gente andar, ignora o nosso pedido. Mas que a tua vontade, apenas e tão somente a tua vontade, se cumpra plenamente em nossa vida. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.